Estamos de volta com o Horizonte Debate e no programa de hoje falamos sobre a economia e a política argentina e, evidentemente, as conexões que fazemos com a nossa própria realidade. Participe conosco pelo WhatsApp da TV Horizonte. Eu acho que eu me esqueci de te chamar Juan, Jaqueline, Cíntia, as pessoas que estão sempre participando com a gente. No WhatsApp da TV Horizonte, 31 996428473, você escreve pra gente e só convidado gabaritado para responder a sua pergunta e discutir isso contigo. Professor Bichal, a vantagem de você participar de um programa com tanta gente fera é ficar em silêncio escutando 3 especialistas falando sobre política e economia. O senhor colocava nesse intervalo que economia, apesar de ser difícil, não tem muito mistério. Qual que é essa explicação? Estenda para o telespectador da TV Horizonte. Eu estava pegando, eu vou voltar um pouquinho no que ele tinha falado sobre, e eu estava apontando a questão de que da desigualdade. A Argentina tem uma população bem educada e tem um menor nível de desigualdade que o Brasil. O Macri teve muita dificuldade em entregar o desenvolvimento, o crescimento que ele prometeu nas eleições. É isso? E eu estou apontando para o seguinte, esse governo que está aí, que tem pouco tempo, é difícil ainda a gente fazer alguma avaliação mais consistente a respeito dele. Ele vai ter que entregar mais crescimento e mais emprego. Como que é aquela questão da desigualdade que o senhor colocava para a gente porque um problema que nós temos e que a Argentina tem é menor do que o nosso, é o problema da questão da desigualdade. Eu não estou nem falando aqui, se pensar do ponto de vista estritamente econômico, uma economia só é forte quando quem produz é rico e quem consome é rico. Porque se quem consome é pobre, ele não tem dinheiro para consumir, o produtor, por mais rico que ele seja, não tem para quem vender. Ou vai vender em pequena escala. E o consumidor pode ser muito rico, mas se o produtor for pobre, não tem de quem comprar. Sim. Então, eu acho que isso é uma questão básica de economia. Quer dizer, a gente precisa caminhar para um regime, para uma economia em que a gente tenha uma menor desigualdade. Eu não estou falando em acabar totalmente com as desigualdades, porque isso acho que não é muito prático, mas a gente precisa tomar medidas para poder combater o nosso nível de desigualdade. Professor Bichal, no finalzinho do último bloco, o Fabiano colocou de encontros dele com diplomatas espanhóis em uma convenção de política externa e economia também. Vocês dois, veem com otimismo esse novo período nosso? Bom, eu vou, só para finalizar aqui, eu acho que, se eu vejo com bons olhos, por um lado, eu acho que tem algumas coisas andando, por mais que a gente possa discutir pormenores dessas reformas, mas a gente vê elas caminhando, isso é um dado positivo do ponto de vista econômico, mas o cenário externo vai ser cada vez mais, vai nos ajudar cada vez menos, né? Nós estamos caminhando para um desaquecimento da economia global, quer dizer, nós estamos num processo de desaquecimento da economia global. E se isso acontecer, obviamente que isso vai criar maior dificuldades para a gente crescer. Eu gostaria só de voltar àquele último ponto que eu estava falando, da entrega do crescimento e de emprego. Tem uma outra questão. A gente pensa que fazer emprego, voltou a crescer, vamos voltar a empregar, não é necessariamente assim. O mundo passa por uma grande transformação tecnológica, onde muitas pessoas que perderam seus empregos há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, provavelmente não vão conseguir se inserir mais nesse mercado, porque esse mercado tem mudado e vai mudar rapidamente. Sim. Você vê com otimismo, Cris? Bom, na verdade, a política externa do governo Bolsonaro ainda para nós é um pouco incipiente, né? Faz pouco tempo que o presidente está em exercício e ainda nós analistas temos um pouco de dificuldade em mapear quais são os ganhos de fato e quais são os erros. A grande parte da mídia, também os especialistas, indicam erros organizacionais, né? O presidente Bolsonaro dá
muita credibilidade, aqueles que não fazem normalmente parte da estrutura do Itamaraty, da estrutura histórica do Itamaraty. No entanto, há ganhos que devem ser observados, como, por exemplo, o firmamento de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que há 22 anos se estendia, né, e que agora finalmente foi implementado. É claro que não foi um ganho somente do presidente Bolsonaro, uma vez que esse tipo de política pública ela é agregadora, né? Os outros presidentes anteriores também trabalharam muito nessa questão, mas é de fato algo positivo desses 7 meses de governo que a gente observa. Sr. Christopher, professor Bichal, Fabiano, boa noite. Luiz Cláudio, de Lagoa Santa. Ô, Luiz, obrigado pela sua participação. Se confirmar um governo de esquerda na Argentina, em que isso pode afetar o Brasil? Fabiano, vocês três. Ele já existiu e eu acho que afetou, não afetou muito. Né? O Kirchner, a Cristina, o marido tiveram lá quantos anos? Né? O Mercosul, ele serviu para resolver uma parte dessa questão, né? Porque a inexistência de tarifas fez o comércio crescer, né? Entre Brasil e Argentina, que são os dois grandes players desse mercado. Né? O Brasil hoje tem um comércio bilateral com a Argentina de 26 bilhões de dólares. Né? Não é uma coisa pequena. Né? Minas Gerais representa aí 11% aproximadamente desse mercado. Sim. Né? Há um intercâmbio, por exemplo, existe um acordo na questão de veículos automotores, né? Que representa 45% desse mercado. Ele vai continuar existindo, mesmo com o governo de esquerda ou de direita. Eu acho que não vai mudar isso. Eu acho que, primeiro, me parece que o candidato Fernandes, né, esse é o nome dele, ele não é exatamente de esquerda, né? Não poderia dizer que ele se... Eu acho que essa questão é uma questão menor, né? Eu acho que tem desafios muito grandes para reorganizar a economia argentina, porque, como o Fabiano colocou muito bem, a Argentina não só é o nosso terceiro maior parceiro comercial, assim como a gente exporta para lá muito mais bens manufaturados, o que é uma exportação de de maior valor agregado, melhor para o país. Né? Então, qualquer problema que aconteça na Argentina, óbvio que vai nos afetar diretamente. Né? Se a gente tem empresas funcionando lá, é porque a economia lá ainda está funcionando. Mas se a economia, seja o governo de esquerda ou de direita, se ele não conseguir dar um rumo para a economia, fazer as reformas que são necessárias, mudanças, muitas vezes impopulares, eu acho que o Brasil vai sentir sim. Professor Christopher, tem a ver com esse segmento da pergunta do Luiz Cláudio, novamente agradecendo o Luiz. Quando a Cristina, ela não encabeça a chapa, e aí ela se coloca como vice-presidenta nessa candidatura, podemos pensar em algo parecido com o que está acontecendo, com o que pode acontecer no Brasil, ou com o que pode acontecer, por exemplo, nas eleições já municipais? De players, vou usar a mesma palavra que o Fabiano colocou, de players políticos que não vão utilizar, por exemplo, da marca do PT, por exemplo, vão ficar em um posicionamento secundário, mas que será uma resposta. Podemos ver isso no Brasil em breve? Ou seja, essas figuras, Macri, comparado com Dória, comparado com o próprio Calil, comparado com Alex de Freitas em Contagem, por exemplo, de figuras que são antigas e que são contraditórias, que são contrárias a essas. A gente vai ver isso acontecendo, por exemplo. Eu vou colocar um exemplo aqui de uma prefeita de Contagem. Eu sou de Contagem, moro em Contagem, atuo em Contagem. Marília Campos, hoje deputada estadual. A gente vai observar algo parecido com isso? Não estou comparando Marília com Cristina Kirchner aqui, mas a gente vai observar casos dessa forma? Bolsonaro caminha com uma política neoliberal. Se ela der certo ou não, haverá o contraditório? Isso que está acontecendo na Argentina pode acontecer com a gente?
Bom, comparando o Brasil com a Argentina, a gente observa principalmente a relação entre a lógica partidária dos dois países. A gente vê que o Brasil é muito pluripartidário. Nós temos hoje 35 partidos de diferentes matizes ideológicas, e o que a gente observa é que na última eleição houve uma polarização muito forte, né, entre o PSL do presidente Bolsonaro e o PT do então candidato Fernando Haddad. Lá na Argentina existe também uma polarização muito forte, só que o número de partidos é menor. Então, o que acontece? Na verdade, o que se fortalece são os grupos intrapartidários. Então, como disse o professor Birchal aqui, o futuro presidente Fernandes, já fazendo uma futurologia de que ele será o presidente, é muito pouco provável que o presidente Macri venha a reverter essa situação. O presidente Fernandes, ele, na verdade, ele faz parte de um partido de centro-esquerda, mas ele é muito mais de centro. Né? Ele teve um amplo apoio dos governadores, né? Ele conquista uma parte do Partido Justicialista que apoiava anteriormente, que criticava anteriormente o presidente Kirchner. Então, o que ele faz, na verdade, é uma concertação, fazendo com que a política saia dos polos e venha para o centro. Essa perspectiva também a gente espera das próximas eleições no Brasil. A gente teve a eleição do presidente Bolsonaro nesse ano, um presidente que se elegeu num polo bastante importante, com um discurso forte, um discurso bastante voltado para a área neoliberal. E o que se espera das próximas eleições, já iniciando agora nos governos municipais, é de que o centro ganhe um protagonismo importante. A esquerda está se organizando, professor Christopher, ela está muito ainda dispersa no Brasil? A esquerda, eu tenho uma crítica grande à esquerda no Brasil, de que eles se basearam agora só numa perspectiva de Lula livre. Então, aquele enraizamento social da esquerda, ele quase não existe mais. E a mesma perspectiva que existe lá também na Argentina. Eles não puderam se inovar. Eles insistiram nos nomes, né, dos Kirchner, que até iniciou a perspectiva do kirchnerismo dentro do próprio peronismo. Então, ocorreu que a Cristina Kirchner viu que não conseguiria ganhar essa eleição e acabou montando uma estratégia eleitoral, uma máquina peronista, colocando como cabeça de chapa o Fernandes, que faz parte do justicialista, mas que não é exatamente um político de esquerda radical. Eu acho que com essa fala do professor Christopher, a gente chegou onde eu queria. Eu quero destrinchar ainda mais um pouquinho esse processo. Se você não entende de política, você não sabe o preço nem do pão e nem da sola do seu sapato. Eu acho que eu já falei isso aqui umas 1000 vezes. Fique com a gente, daqui a pouco.